E se eu te disser que o seu trabalho está te deixando cada dia mais pobre? Pois é, isso acontece e é uma realidade. E mais do que isso, pode estar afetando sua saúde, sua alimentação, seus exercícios físicos e até mesmo seus relacionamentos pessoais. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como trabalhos estressantes tiram seu autocontrole, fazendo com que você cometa erros financeiros graves, como compras impulsivas, parar de poupar, juntar, formar uma reserva de emergência, fazendo com que você saia da dieta, fazendo com que você coma mais, ganhe peso, pare de ir na academia e fazer seus exercícios físicos. E, principalmente, como existe uma contradição na sociedade hoje, onde aquilo que mais nos adoece é tratado como algo virtuoso. Hoje, a gente vive em uma sociedade que basicamente santificou o trabalho. Pessoas que trabalham de segunda a segunda-feira, vendem suas férias, trabalham fim de semana, pegam dois empregos, essas pessoas são vistas pelas suas qualidades. E sim, são qualidades reais, são pessoas motivadas, dedicadas e perseverantes. No entanto, pessoas que prezam pelo seu descanso, pegam atestado, aproveitam suas férias e não fazem horas extras, essas pessoas muitas vezes são vistas como o oposto de quem trabalha exaustivamente. São vistos como pessoas preguiçosas, sem motivação. Mas a gente deixa de se perguntar um ponto importante. Quando que o trabalho exaustivo deixa de ser algo bom e passa a ser algo nocivo? Quando o trabalho deixa de sobrar dinheiro no fim do mês para consumir tudo que você tem, tudo que você trabalhou para conquistar. Quando começa a te fazer perder saúde na alimentação, nos exercícios físicos e começa a prejudicar os seus relacionamentos pessoais. Uma coisa que a gente precisa ter claro aqui é que autocontrole não é algo infinito. Na psicologia, a gente tem algo que a gente chama de ego depletion, ou em português seria algo como exaustão do ego. Imagine como se você fosse uma bateria, ou tivesse uma bateria. E toda vez que você exerce seu autocontrole, toda vez que você performa no seu trabalho, toda vez que você usa seu controle emocional, toda vez que você usa seu potencial cognitivo, isso consome dessa bateria. E no final do dia, você vai chegar cansado e sem esse autocontrole, sem essa capacidade de tomar boas decisões e fazer planejamento. E aqui é onde a gente começa a quebrar as expectativas. A gente acha que se a gente começar a trabalhar mais, pegar 2 empregos, vender nossas férias, fazer hora extra e se dedicar mais, a gente vai conseguir juntar mais dinheiro no final do mês. Mas o que acontece é que quando a gente desgasta muito, a gente começa a tomar decisões ruins, a gente começa a fazer compras impulsivas, a gente começa a gastar mais com iFood, a gente começa a se planejar menos, a gente começa a guardar menos dinheiro. Isso porque nosso cérebro começa a querer alívio no fim do dia. No fim do dia, nosso cérebro começa a optar por escolhas fáceis, por coisas prazerosas. É como se a gente tivesse merecido aquelas coisas por trabalhar tanto. No final do dia, a gente começa a gastar mais. A gente ganha mais por fazer horas extras, por ter 2 empregos, mas o dinheiro sai tão rápido quanto ele chega. E aí a gente começa a entrar em um ciclo onde a gente começa a se desgastar cada vez mais e tomar cada vez decisões piores. E o mesmo problema que a gente vê na vida financeira, quando a gente está em trabalhos extremamente estressantes, a gente vê também na nossa saúde, principalmente na alimentação, quando a gente começa a comer compulsivamente, quando a gente chega cansado do trabalho, não quer fazer comida, a gente acaba pedindo iFood, a gente acaba comendo coisas pouco saudáveis, e isso acaba destruindo a nossa saúde, fazendo a gente engordar. Tudo isso também se reflete no nosso interesse por exercícios físicos. Exercícios físicos existem iniciativa, existe um esforço mental para a gente começar a fazer. E quando a gente está exausto do trabalho, a gente começa a evitar esse tipo de obrigação. Os exercícios físicos passam a ser mais uma obrigação que a gente precisa cumprir no dia a dia. Dessa forma, a gente começa a evitar os exercícios físicos, o que piora mais ainda quando você está comendo mal. E se não bastasse problemas como esses, a gente também começa a enfrentar problemas na nossa vida pessoal, com nossos relacionamentos pessoais. A gente começa a ficar com menos paciência, já que a gente se controlou durante tanto tempo durante o dia para não xingar seu chefe, para não falar alto, para tratar todo mundo com respeito. No final do dia a gente começa a soltar mais, a gente começa a ter menos capacidade, menos autocontrole. Então, a gente começa a dar respostas curtas para os nossos parceiros, a gente começa a responder de forma ríspida nossos filhos, a gente começa a tratar mal nos relacionamentos pessoais, tornando o ciclo fechado aqui, onde a gente tem um problema cada vez maior na nossa vida financeira, na nossa saúde e nos nossos relacionamentos pessoais.
E é aqui onde o ciclo se fecha. A gente começou a tratar como normal trabalhar demais, pegar 2 empregos, a gente começou a tratar como normal trabalhos estressantes, trabalhos exaustivos, e aí a gente começa a comer pior, a gente começa a ter más decisões financeiras, gastar cada vez mais, comprar cada vez mais impulsivamente, a gente começa a parar de fazer exercícios físicos, a gente começa a ter cada vez relacionamentos pessoais piores, e a gente chama isso de normal, de natural. A gente começa a exaltar esse tipo de pessoa que faz isso, pessoas que acabam deixando sua família de lado para continuar trabalhando, pessoas que acabam deixando sua saúde de lado para continuar trabalhando, pessoas que deixam a sua vida financeira bem planejada para ganhar mais dinheiro e não sobrar nada no fim do mês. Mas de fato, o trabalho não é o problema é a exaustão contínua sem descanso. E é aqui que a gente começa a tratar o problema. Agora que a gente tem um entendimento claro de como funciona, a gente pode também ter um entendimento claro de como nos proteger desses efeitos. A primeira coisa, e eu acho que a mais importante financeiramente a se fazer, é você começar a guardar seu dinheiro no começo do mês, assim que você recebe seu salário. Assim você está protegendo todo o esforço que você fez no mês de gastos impulsivos. Se você deixar para guardar no fim do mês, depois que você já pagou as contas, já fez tudo, a chance de não sobrar nada é muito maior. Então, você evita aquela carga emocional de planejamento, você evita planejar quando você já está cansado do trabalho. Você evita gastar dinheiro impulsivamente, simplesmente reservando aquele dinheiro no começo do mês. Outro ponto importante é parar de decidir as coisas à noite, quando você chega do trabalho, que é o momento onde você está mais vulnerável e onde as propagandas e o marketing mais tenta te capturar. Aqui você não pode tomar decisões à noite, você precisa pelo menos decidir esperar 24 horas antes de tomar uma decisão. Tentar ao máximo evitar decisões por cansaço, sabe? Aquilo você deixa de escolher para simplesmente aceitar. Você precisa evitar isso ao máximo possível. Outra dica importante é quanto aos exercícios físicos. Eu sei que quando a gente vai para academia, a gente quer dar o máximo da gente, a gente quer ser tão produtivo quanto a gente é no trabalho, mas isso simplesmente não é viável. Quando a gente está exausto do trabalho e a gente tenta se dedicar ao máximo à academia, a chance do seu corpo, da sua mente evitar os exercícios físicos ao máximo é muito maior. Então a gente precisa escolher mais exercícios de baixa intensidade, fazer exercícios simples, caminhadas, tentar não se desgastar tanto, tentar não procurar tanto a fadiga muscular. Esse tipo de coisa vai ajudar a gente a ter a mais motivação, porque os exercícios físicos, eles ajudam a tratar esses problemas, eles ajudam a recarregar nossa bateria. No entanto, se você ir para um lado de produtividade excessiva, você vai acabar desgastando mais ainda a sua energia. Então, foco em exercícios de baixa intensidade. Já quanto à alimentação, a ideia aqui é a gente simplificar o máximo possível. Deixar a comida pronta à noite para a gente não ter aquele desgaste emocional para ter que fazer comida. Tentar comer coisas mais simples nos dias exaustivos e tentar manter uma dieta mais simplificada. Quanto mais complexa a sua dieta, maior a chance de você, sem o autocontrole, devido ao desgaste do seu trabalho, sair da sua dieta. E eu acho que o ponto mais importante desse vídeo é agora. Você precisa tratar o descanso como uma estratégia para continuar ganhando dinheiro, para continuar mantendo sua saúde, para continuar mantendo bons relacionamentos pessoais e para continuar com seu trabalho de forma produtiva. O descanso precisa ser visto como estratégia e não como preguiça. Você precisa entender que quanto mais você descansa, melhores vai ser suas decisões, mais você vai conseguir ter autocontrole, menos impulsividade para gastar dinheiro, mais autocontrole na sua dieta, mais motivação para ir para a academia, para fazer exercícios físicos, mais dedicação para sua família e nos seus relacionamentos pessoais. Então, se você gasta mais do que gostaria, mesmo trabalhando exaustivamente, você não consegue manter sua saúde em dia, muito menos os exercícios físicos, não se sinta culpado. Talvez você só foi levado a admirar um modelo de trabalho que não se sustenta. Então, se você tem o mesmo sentimento, comenta aí. Qual é a sua área de trabalho? O que que você percebeu de realidade disso no seu dia a dia? E como a gente pode trazer essa discussão para a sociedade para a gente começar a mostrar que nem sempre trabalhar é virtude.